Aleluia. A igreja pode se sentar. Convidar nessa noite nosso irmão Bruno vai estar trazendo a palavra. Vamos estar orando por ele neste momento. Convidar a impor as suas mãos santas, declarar palavras neste momento. Não perca a sua concentração, não perca este momento de adoração. Sabe, o Senhor continua fazendo, Ele está aqui. Aproveite, desfrute deste ambiente. Coisas estão acontecendo neste lugar. Nós não precisamos de coisas extraordinárias, nós não precisamos ver, nós cremos, amém? Coloque suas mãos para cá, nós oramos pela vida do Bruno neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ela é poderosa para mudar os nossos destinos, as nossas vidas. E nessa noite, Senhor, nós nos rendemos à Tua palavra. Nós abrimos os nossos corações. Nós declaramos olhos espirituais aqui abertos nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque tudo aquilo que você falou ao coração do Bruno, tudo aquilo que foi revelado, tudo aquilo que chegou em conhecimento será transmitido, confluir aqui nessa noite em nosso meio. Nós receberemos essa palavra em nosso coração como uma terra preparada. A terra está fértil, Senhor. Nós recebemos essa semente dessa noite. Nós vamos cuidar dessa semente. Ela vai crescer, ela vai produzir fruto. Ela não vai voltar para ti vazia, Senhor. Ela vai cumprir o propósito para que ela foi chamada. Use a vida do teu servo, Senhor. Ele é teu filho, ele está aqui como teu servo nessa noite. Use a boca dele, Pai, que ele venha falar aquilo que o Senhor falou ao coração dele. E nós todos recebemos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja, amém. Aleluia. As nossas crianças, elas podem estar seguindo para a salinha, os professores já estão ali esperando por elas. Mas glória a Deus, aleluia. É muito bom, irmãos, toda vez que a igreja se reúne para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E há um poder toda vez que a igreja se reúne. O inferno estremece, meu irmão. Tudo que o inimigo quer é separar os filhos de Deus para que ele não chegue ao pleno conhecimento da verdade, amém? E o melhor lugar onde você poderia estar hoje é aqui na casa do Senhor. Aqui na Inglaterra a gente tem o tempo que não colabora tanto, às vezes dá vontade de estar em casa. Outros estão por causa de um jogo, mas eu posso te dizer com toda certeza e convicção que aqui é sempre vitória. Você nunca vai sair perdendo quando vier à casa do Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus é bom em todo o tempo, irmão. Diga assim, Deus é fiel. E eu também. Jesus Cristo, Ele é o noivo. É o noivo e a igreja é sua noiva. E como num relacionamento, num casamento, tanto o noivo quanto a noiva precisam ser fiel. Na aliança com Cristo Jesus, Ele sempre vai ser fiel a nós. Mas nós também precisamos entender qual é a nossa posição em Cristo e fazer a nossa parte, ser fiel. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a autoridade de Cristo, que Cristo conquistou para nós. Sabe, amados, uma das coisas que mais mata o cristão hoje é a falta de conhecimento. O profeta Oséias já disse na sua palavra: o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento é algo que depende somente de mim. O conhecimento, eu que preciso dominar a minha carne, o meu corpo, para ser diligente no estudo da palavra. A sabedoria, ela vem de Deus. A própria palavra fala: pedir sabedoria que Deus dá deliberadamente a todo aquele que pede. Mas somente o conhecimento com a sabedoria, ela chega só até um certo nível. Porque o Espírito Santo nos dá a revelação da palavra.
Se você não sabe, o diabo, o nosso inimigo, ele conhece a Bíblia mais do que eu e você e qualquer teólogo nessa terra. Mas ele não tem a revelação da palavra. Amém? A gente pode ver em Gênesis que o diabo ele usou a própria palavra para enganar Eva. Mas vamos para frente que a gente tem muita coisa para falar no dia de hoje, amém? Aleluia! Abra comigo as suas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Vamos pegar o texto base, os versículos 19 e 20. Amém? Aleluia! Todos acharam? Aleluia! Amém? Misericórdia! Aleluia. Lucas 10, 19 e 20 diz bem assim: Eis que vos dei autoridade, diz comigo, autoridade, para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e diz comigo, todo poder, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, diga comigo, nada e absolutamente nada vos causará dano. Mas não se alegre porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegre-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Aleluia! Irmãos, a gente pode ver aqui na palavra que Jesus Cristo, uma vez que a gente nasce, a gente recebe todo o pacote completo. É igual quando você compra um pacote de televisão que vem aquele monte de coisa incluído. Às vezes a gente nem sabe os canais que tem. E a gente às vezes fica até perdido, passando de um lado e para o outro e tudo mais. Mas olha só, Jesus Cristo, ele dá autoridade e fala que a gente tem todo o poder contra o inimigo. A gente já tem todas as armas. Quando ele fala todo, não é 30, não é 50, não é 99,9%, é 100%. O inimigo, ele não pode contra nós. Agora nós vamos entender um pouco mais o porquê que não. Eu já falei que o que nos impede é a ignorância. Às vezes a gente vai até a palavra e começa a ler só aquilo que nos interessa. Mas às vezes a gente pega um texto fora do contexto para poder saciar a minha necessidade momentânea. E não chega completamente a entender o contexto daquilo tudo, do que está falando. Em Lucas, no capítulo 10, se a gente começar a pegar lá do versículo 1, para a gente entender o contexto desse texto, ele vai dizer assim: Depois disso o Senhor escolheu outros 70, e os enviou adiante 2 a 2 às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Agora vamos pular para o 5. Ele disse aos discípulos: Quando entrarem numa casa, diga primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e elas os receber bem, come o que lhe oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Amém? Vamos pular para o 17, para a gente não delongar muito. Quando os 70 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então Jesus diz a eles: Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para que pisassem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe causará dano. Amém. Aleluia. Irmãos, a gente às vezes fica achando que a igreja de Deus, ela vive numa constante batalha, que Jesus Cristo ainda está batalhando com Satanás.
Mas a gente pode ver aqui que ele viu quando Satanás caiu do céu. E a gente fica imaginando que a gente vai ter que ficar batalhando também. A gente viu aqui que o nosso irmão Mateus, ele pregou na semana passada sobre vestir a armadura da fé, a armadura de Deus, o capacete da fé, a couraça da justiça, tudo aquilo para quê? Para que a gente se mantenha numa posição que Cristo nos colocou, para resistir às investidas do inimigo. O inimigo mais alto que ele pode levantar, meu irmão, é para olhar o tamanho do número do seu sapato. Porque a palavra fala que ele está debaixo dos nossos pés. E nós, como corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, os pés é a igreja. Nós fazemos parte do corpo. Então ele não tem poder para levantar sobre nós. Ele vai se levantar sim, enquanto nós continuarmos na ignorância e não entender aquilo que Cristo nos outorgou por direito. Não sei se todos conhecem ou sabem o que é uma procuração, mas uma procuração é algo mais ou menos assim. Quando eu vim do Brasil para cá, eu deixei com meu sogro um papel feito no cartório que dava o direito para ele responder por mim, por todas as coisas lá no Brasil. Então ele poderia simplesmente chegar em qualquer lugar e falar assim: olha, eu não sou o Bruno, mas eu tenho um papel aqui que eu posso representar ele e fazer todas as coisas no nome dele. Amém? E é dessa mesma forma, meu amado, uma vez que Jesus Cristo morreu na cruz, ele delegou todo o poder, toda a autoridade para a gente fazer as coisas que ele fez e ainda mais e mais além do que ele fez. Se a gente entender o contexto geográfico de Jesus Cristo, hoje a gente tem a capacidade de alcançar muito mais do que Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha carros, Jesus Cristo não tinha internet. Olha quanta coisa que tudo foi criado. Pode até ser que o homem crie coisas para destruir o homem, mas Deus, na sua infinita sabedoria, pega até um momento de pandemia para poder propagar ainda mais a sua palavra, o Evangelho. O diabo tentou parar a igreja de Cristo, mas a internet surgiu para quê? Hoje, quantas casas a palavra de Deus tem entrado? Deus, ele tem a necessidade, em Tiago vai falar que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da palavra. O inimigo, ele quer manter a nossa mente cativa. Ele quer que a gente não venha ter o conhecimento da palavra, porque enquanto a gente viver sem saber o direito que a gente tem, toda vez que uma dificuldade e uma situação levantar contra a gente vai cair. A gente vai ser aquela igreja militante que levanta, cai, briga. A gente não é a igreja militante, nós somos a igreja triunfante. E eu trouxe o significado militante. É a pessoa que defende uma causa ou busca transformar a sociedade através da ação e não da especulação. A pessoa que luta, que sai em defesa de uma causa, um partido, que luta ativamente defendendo uma causa. É nobre, é notável sair para defender a causa de Cristo, mas olha o que triunfante significa. Que é cheio de alegria, radiante, que é capaz de triunfar, obter a vitória, que foi vitorioso, vencedor, nação triunfante, que expressa uma alegria excessiva por ter vencido alguma coisa, glorioso. Amados, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus Cristo, ele triunfou sobre a morte. Nós não estamos aqui para lutar contra o inimigo, nós estamos aqui para declarar a palavra de Deus. E toda vez que ele levantar contra você, que você se levante para ele e fala: Satanás está repreendido, o nome do meu Senhor é maior. Você não tem poder contra mim, contra a minha família.
Aleluia! Precisamos, amados, criar essa consciência de reino. Jesus Cristo, Ele foi o modelo para que a gente pudesse se espelhar nele. Não devemos importar com a nossa reputação, amado. É necessário ter um bom nome na sociedade. Mas Jesus Cristo, Ele não se importava com a reputação. Ele ia aonde estavam as prostitutas. Ele era considerado como um beberrão. Ele estava no meio da sociedade. Mas ele era íntegro. Ele, no particular, ele sempre tinha comunhão com o Pai. E aonde ele chegava, ele tinha autoridade. Até mesmo os fariseus, quando chegavam e indagavam ele, mestre, ele declarava a palavra e todos ficavam maravilhados com Jesus, porque ele não se corrompia. Ele foi o varão perfeito. Ele não teve nenhum pecado. Por isso ele venceu a morte. Amém? E a gente pode ver aqui no texto que Jesus, ele envia os discípulos. De todas as maravilhas que eles fizeram, as coisas que eles ficaram com mais expectativa, mais maravilhados, foi porque os espíritos, eles tiveram poder sobre os espíritos. E as outras coisas, ressuscitar os mortos, curar os enfermos. Aleluia! Sabe, amado, toda vez que Jesus te comissionar a algum lugar, Ele vai prover todas as ferramentas que você precisa. Quando Deus te chamar para fazer algo, Ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa. Não vai faltar recurso, não vai faltar nada. Às vezes a gente fica numa constante batalha, insistindo, às vezes, naquilo que a gente não foi chamado. Irmão, toma isso como nota. Se tudo aquilo que você estiver fazendo, você continua batendo cabeça, não está dando certo, muda. Deus tem o melhor para você. Os mesmos hábitos vão te levar aos mesmos resultados. É preciso mudar. Jesus Cristo, Ele chama, Ele chacoalha. Aleluia. Você pode ver que aqui Jesus Cristo, Ele delega uma autoridade aos discípulos. E sobre aquela palavra de Jesus que Ele enviou os discípulos, eles vão. Eles vão porque sabiam o quê? Porque Jesus estava com eles. Eles eram representantes. Ah, Bruno, mas essa autoridade, eu não tenho um cargo na igreja, eu não sou um líder, eu não sou um líder de célula. Será que eu tenho essa autoridade também? Amado, você é filho. A palavra te chama de filho, sacerdócio real. Embaixadores. Você sabe o que significa ser um embaixador, meu amado? Eu creio que muitos de nós, como imigrantes, a gente teve que ir em alguma embaixada para resolver problema de documento e tudo mais, pegar um visto, fazer um passaporte. Muitos aqui italianos, outros portugueses, ou até mesmo na embaixada brasileira, mas toda vez que você entra numa embaixada, você está entrando naquele país, naquela jurisdição. Não, ali deixa de ser Inglaterra, mesmo que a construção, o prédio esteja na Inglaterra, ali não. Ali não opera a lei da Inglaterra. Ali opera a lei daquele país. Nós, como embaixadores, amado, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos representantes de um reino ainda maior e melhor. E nós temos essa responsabilidade de representar quem Jesus foi. Nós fazemos parte da LBC. Nós temos pastores.
existe um princípio de honra que eu devo seguir. Eu não posso denegrir a imagem daqueles que são os meus líderes. Eu preciso ser um representante dele. Mesmo que ele faça coisas que aos meus olhos não sejam do meu agrado, é uma coisa que eu preciso ter com ele. Eu não tenho que sair por aí semeando contenda. A nossa vida, tudo bem, eu falei, a gente não precisa importar com a nossa reputação, mas a gente está sendo vigiado a todo tempo lá fora. Tem muita gente que tem se desviado dos caminhos do Senhor, porque os modelos que nós estamos tendo hoje de cristão não condiz. Eu fui um que durante muito tempo tinha problema com quem era crente. Eu fui perseguidor de crente. Eu não gostava de crente. Eu não me imaginava pregando. Por quê? Porque os exemplos que eu tinha perto de mim não era para estar no mundo e continuar fazendo a mesma coisa. É melhor continuar no mundo. Jesus Cristo mesmo fala, ou frio ou quente, porque morno eu vomito. Irmãos, faça uma análise. Às vezes quando a gente fala essas palavras duras na igreja, não é para poder... Não é porque a gente é ruim, é porque a gente tem um coração que a gente quer... Sabe quando aquele carro está passando assim na rua, quando está fazendo asfalto, querendo nivelar para que todo mundo chegue ao conhecimento de Deus e possa glorificar o nome do Senhor na mesma intensidade. Aleluia! Mas vamos para frente. A gente vê que os principados e potestades, eles submetiam o nome de Jesus. Aonde esses discípulos foram, eles submetiam a Jesus. Mas a gente vai ver um fato engraçado, que a gente vai ver em Atos, no capítulo 19, nos versos 13 e 17. Lá diz assim, ó: alguns judeus viajavam pela cidade expulsando o espírito maligno. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Nessa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço a Jesus e conheço a Paulo, mas quem são vocês? E o homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. Irmãos, quem somos nós? Você tem uma resposta convicta disso? Quem sou eu? Nós temos um pastor, mas quando as situações difíceis levantam, será que na mesma autoridade de Jesus a gente já declara a palavra e fala: em nome de Jesus eu declaro essa situação mudando. Em nome de Jesus, doença, o médico pode ter me diagnosticado com doença X, mas em nome de Jesus eu sou curado, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. Jesus Cristo já conquistou por mim na cruz do Calvário todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando é tudo, meu amado, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, tudo então, está liberado fazer o que eu quero, irmão. O pecado nos afasta de Deus. Se a gente fizer sempre a pergunta, eu estava até falando com os jovens, se a gente fizer sempre a pergunta: aquilo que eu fizer, aquilo que eu ver, agrada a Jesus? O que os meus olhos estão vendo, aquilo que eu faço no secreto, agrada a Deus?
Então a gente vê aqui duas situações. Uma em que os discípulos saíam, usavam o nome de Jesus e expulsavam os demônios. O outro tentou expulsar o demônio aqui, o demônio saltou sobre eles. Mas não era o mesmo nome? Não era o nome de Jesus? O nome que está acima de todo nome? Irmãos, enquanto eu fizer algo que eu não tenho conhecimento, vai ser igual jogar a bola no asfalto de paralelepípedo. Uma hora eu vou arrancar a tampa do dedão. Jesus Cristo, Ele nos deu autoridade. E faz uma diferença de onde vem. Então a gente pode ver que aonde você é gerado faz a diferença. Nós temos hoje uma família, nós somos filhos de Deus, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós temos uma paternidade, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. A gente não é mais do mundo, a gente é propriedade santa. Você consegue entender, amado, a intensidade e o que Cristo fez para poder conquistar, para poder dar esse direito a mim e você? E às vezes a gente leva a mensagem da cruz com uma banalidade tão grande, porque às vezes nós começamos a nos deixar influenciar pelo ambiente onde a gente está, ou o trabalho, ou a correria do dia a dia, ou um tempo, hoje nevou, amanhã chove, fez sol, e a gente fica como folha ao vento, movido pelas coisas de fora, mas o que está dentro? O que está dentro? A gente cantou aqui, eis que estou à porta e bato. Você sabia que na cultura judaica, quem batia na porta era ladrão? Para saber se tinha alguém em casa, para eles poderem roubar? Mas a gente cantou aqui, do lado de dentro eu abro a porta. Jesus Cristo, Ele bate. Mas Ele já está dentro. É você que precisa abrir essa porta. É você que precisa dizer, Senhor, eu necessito de Ti. Aleluia. Faz a diferença saber de onde nós vemos, amados. Nós nascemos de Deus, somos dele. Aleluia. Ramandarassuri alarmas. Entendendo o homem original, quando tudo foi criado, em Gênesis, no capítulo 1, nos versos 26 e 28, diz assim: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre o animal que se move sobre a terra. No plano original de Deus, o homem foi criado para dominar as coisas. Deus fez o homem à imagem e semelhança, é como a imagem de um reflexo. Deus fez o homem igual a ele. Ele só não tinha os atributos divinos, que era o conhecimento de todas as coisas, a onipresença, a onisciência. Mas Deus passeava todos os dias com o homem no paraíso. Deus deu o domínio, disse ao homem, olha,
Daqui para frente, a terra, você toma conta. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Deus deu ao homem. Amém? Aleluia. Em Salmos 8, no verso 3, ele fala: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que ali firmaste, pergunto: que é o homem para com que ele te importes, e o filho do homem para com que ele te preocupes? Tu o fizeste tão pouco menor do que Deus, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Amado, tudo aquilo que o inimigo queria ser, é ser igual a você. Ele estava nos céus. Ele era um anjo de luz. E nós precisamos entender que Deus, ele não criou o diabo, ele criou Lúcifer, um anjo de luz perfeito. Ele tinha um certo domínio sobre a terça parte do céu. E nós podemos entender que os anjos também, ele tinha livre-arbítrio. Porque Satanás, ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos a se rebelar contra Deus. Então, o pecado, quando entra no coração de Lúcifer, quando a soberba, a vaidade, o orgulho, a vontade de ser igual a Deus, ele é expulso do paraíso. E não foi uma guerra milenar, travada que aconteceu, não. Foi como um sopro. Deus fez. E foi aí que Jesus viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ele veio habitar sobre a terra. E quando ele chega no jardim e vê o homem, que era criatura, a imagem e semelhança, e Deus deu todo a terra para que ele cultivasse, ele dominasse. Satanás pensou, era para estar eu no lugar ali, ó. E ele, com a palavra que ele conhecia, ele consegue enganar a Eva, e o pecado entra, e o homem perde o domínio. Ele dá a autoridade agora para Satanás, para o diabo. Ele perde a autoridade. E foi necessário que Deus ele revertesse essa situação. Mas para fazer isso, Deus, por ser justo e bom, ele não poderia usar a soberania dele de Deus e dizer: não, Satanás, você não tem direito. Não, ele precisou traçar um plano perfeito para que eu e você hoje pudesse ser resgatado e voltar às origens e ter de volta o poder. Então, durante todo o Velho Testamento, a gente vai ver Deus consertando a bagunça do homem. Até chegar Jesus, varão perfeito, que é o modelo daquilo que nós devemos ser. Ah, irmão, mas é muito difícil. Pode ser difícil, amado, mas não é impossível. Eu cometi muita perversidade na minha vida, irmão. E uma vez eu fiquei clamando ao Senhor: Senhor, será que um dia, como na música, eu posso voltar a ser criança e ser inocente novamente? Deus disse: sim. Agora você tem uma nova natureza. Você foi recriado. O meu Espírito habita em ti. Sabe, amados, uma vez que a gente entrega a nossa vida a Cristo, que a gente é recriado, a gente toma autoridade, passa a reinar em vida. E a gente toma o controle das nossas vidas de volta, não é mais o inimigo. É possível voltar à inocência.
É possível renovar a minha mente. A palavra fala, o meu espírito foi recriado, a minha alma está sendo renovada. A plenitude virá quando Jesus voltar e meu corpo for glorificado. Enquanto isso, eu renovo a minha mente. Eu renovando a minha mente, eu vou voltar às origens. Eu vou conhecer o testamento que Cristo deixou para mim. Eu vou tomar autoridade. Eu vou expulsar demônios. Eu vou curar enfermos. Eu vou propagar a palavra de Deus. Eu vou ser uma bênção para o meu irmão. Eu vou somar com o corpo de Cristo. A minha realidade será transformada. Porque a própria palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. A gente tem uma mania de comparar a prosperidade com aquilo que os outros têm. Mas eu vou te ensinar a ser próspero hoje. Olha sempre para o seu passado e aonde você está agora. E daqui 5 anos, aonde você quer estar. Então trabalhe, lê mais a palavra. Não trabalhe muito, leia a palavra, que as coisas vos serão acrescentadas. As bênçãos vão correr atrás de você. Tem muita gente, estou correndo atrás da minha bênção. Para, amado, descansa. O nosso maior esforço hoje é descansar em Cristo. Deixa que as bênçãos corram atrás de você. E elas virão. Como diz um amigo meu, pastor do Brasil, bênção de carroçada para todos vocês. Né? É muita bênção. Em Minas Gerais tem uns termos. Aleluia. Efésios 6. Em Salmo 115 diz, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Ele confiou a mim e confiou a você. Se nós somos embaixadores, mensageiros da paz, é de nossa responsabilidade propagar essa paz que excede todo entendimento. Às vezes pode ser difícil manter a cabeça no lugar no mundo louco. Mas louco é ser cristão em meio a essa confusão, amado. O mundo não entende essa alegria que a gente tem. Às vezes olha pra gente, rapaz, mas você tá passando isso, tá passando por aquilo outro, e tá rindo à toa. Eu já tenho o maior tesouro, nós já temos o maior tesouro. Aleluia. Aleluia. A gente viu na semana passada alguns pontos importantes, que é importante se revestir da armadura para resistir os ataques do inimigo. Ele é furioso, diz, né? Que ele ronda como um leão, tentando tragar quem ele pode. Mas é um leão banguela, amado. Ele ronda como um leão. Mas é um gatinho. Se você souber quem você é em Cristo, amado, toda vez que ele levantar... É igual o cachorro. Smith Wigglesworth, ele conta que uma vez ele estava num ponto de ônibus, ele viu uma senhora e o seu cachorrinho seguiu ela até o ponto de ônibus. Ela dizia, Totó, vai embora para casa. Totó, vai para casa. Totó, vai para casa. Aí uma hora o ônibus chegou, ela, Totó, vai para casa, agora! É dessa forma que a gente precisa agir, meu amado. Quando a situação difícil levantar, a gente tem que, com a nossa autoridade, que Cristo nos outorgou, a gente declarar, eu repreendo em nome de Jesus. Não é ficar negociando com o inimigo, não. A última vez que aconteceu uma conversa entre Satanás e alguém na terra, aconteceu essa bagunça toda, que foi o pecado entrar no mundo. Uma vez um pastor me perguntou, mas esse negócio de alguém ficar endemoniado, você concorda de ficar trocando ideia com o inimigo para saber? Falei, olha, vamos olhar na palavra. A única vez que Jesus conversou com um endemoniado, ele só perguntou o nome
para dar voz de comando para a legião ir embora. Ele não ficou perguntando mais nada. A gente não tem que ficar perguntando e negociando com o inimigo, não, amado. É dar uma voz de comando e sai fora. Tchau. É papo reto. Dá o comando. Aleluia. Então a gente vê que Jesus, Deus, traçou o plano perfeito. Jesus Cristo, Ele desce dos céus. Ele se identifica com um homem pecador. Ele se faz homem, Ele sofre as mesmas tentações que eu e que você. Ele passa por todas as dificuldades que eu e você. Ele experimentou todas as tentações que eu e você pode passar e que ainda não passou. Mas ele tinha a palavra. Toda vez que o inimigo no deserto se levantou contra ele, ele falava, mas a palavra diz assim. Ah, mas a palavra diz assim. Não, mas se a palavra diz assim. Quando o inimigo se levantar, meu irmão, a palavra diz assim. É por isso que nós precisamos ter o conhecimento, não perecer no estudo da palavra. Invista, se for necessário, faz um curso, amado. Tem muitos cursos bons aí. Invista na palavra. Ah, mas é muito caro, meu irmão. É muito caro, eu não tenho dinheiro. Aí eu te pergunto, qual é o preço da ignorância, meu querido? Até quando a gente vai ficar batendo cabeça? Só prejuízo. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. 2 Coríntios 5:21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós somos justos, amados. Nada pode nos condenar. O inimigo ele vai tentar lançar sementes do passado para te condenar. Às vezes você pode até estar colhendo algo que você plantou no passado. Essa é a lei da semeadura. Mas não vai ser para sempre. Começa a declarar a palavra. Usa da autoridade que Jesus Cristo te deu. O único capaz de reverter essa situação é Jesus Cristo. Mas você precisa confessar a palavra. Você precisa falar a palavra. Quando eu falo confessar a palavra, não é confessar pecado. É confessar a palavra. É pegar um versículo e memorizar e meditar ele o dia inteiro, até aquilo virar verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso que me fortalece. Tudo posso que me fortalece. Aleluia. Essas palavras já precisam ser verdade, amado, em nosso coração. A palavra fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem ninguém melhor para falar a verdade para você do que você mesmo. Tem gente que é tão acostumado a contar mentira, que conta tanta mentira, que ele acha até que é verdade. E às vezes quando fala a verdade, ninguém acredita, porque já contou tanta mentira. Teve uma irmã entre nós aqui que eu sempre falava com ela, olha no espelho, não pensa algo negativo sobre você não. Começa a confessar diferente, começa a confessar a palavra, começa a falar que em Cristo você é mais que vencedora, que Cristo ele pode reverter toda a situação, que eu não sou o que as pessoas falam que eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Começa a garimpar na palavra aquilo que a palavra fala sobre nós, sobre você.
e começa a tomar posse daquilo. Aleluia! E não foi por acaso, Jesus Cristo, ele conquistou o nome que está acima de todo nome. E por isso hoje, a gente pode ver no Velho Testamento, no Velho Testamento e na Velha Aliança, quantas pessoas expulsaram demônios? Quantas pessoas usaram autoridade delegada para expulsar demônio? O mais perto que a gente pode ver disso era Davi tocando uma harpa para acalmar o espírito maligno de Saul. Ponto. Era o mais perto. E Jesus Cristo veio. Subiu na cruz por mim e por você. Pagou o preço, o alto preço. Desceu ao inferno. Naquele momento ali começou a maior batalha espiritual de toda a história. Não é narrada na Bíblia, mas eu fico pensando aquilo que Jesus Cristo deve ter sofrido. Ele que viveu a eternidade com o Pai, naquele momento ele precisava se separar por amor de mim e você. E naquele momento de desespero, Deus, lá do alto, ele vai lá no inferno e arranca Jesus, despojando os inimigos. A palavra diz que Deus, ele despojou os inimigos. Se você não sabe, o Império Romano, quando ele chegava num lugar e ele conquistava uma cidade, ele pegava os principais daquele reino, os deixavam nus e os faziam desfilar pela cidade, expondo a vergonha deles a todos aqueles, mostrando a soberania do Império Romano. É dessa forma, meu amado. Deus, ele foi no inferno, ele despojou os principados para que eu e você hoje pudéssemos se regozijar nele. E aqui vai uma chave. O inimigo, ele está nu, envergonhado, e nós com uma armadura celestial, armado com o escudo da fé e a espada do Espírito. Enquanto ele vem contra você, pelado, vamos dizer, pelado, a gente está armado. Aleluia. Autoridade, amor. Autoridade. Autoridade não é sair brigando, não é batendo carteira, não. Eu lembro uma vez que eu era fiscal de vigilância sanitária. E eles tinham me dado uma carteirinha que atrás estava escrito: essa carteirinha dá o poder à pessoa, quem usa, a mesma autoridade de polícia investigativa. E a gente poderia entrar em qualquer comércio sem avisar, ir lá no negócio de produção, entendeu? Era a autoridade que aquilo me dava. Essa é a mesma autoridade que foi outorgada a você. Você tem a autoridade de andar em lugares, de pisar lugares onde precisa de luz. Você é luz que resplandece. Amados, é uma grande responsabilidade nossa. A autoridade não é autoritarismo. É muito diferente eu chegar num lugar e querer impor a minha vontade. Vou até contar uma piada, não é uma piada que fala sobre autoridade e autoritarismo. Esse fiscal não era eu, né? Era um outro fiscal.
Essa é uma piada mesmo, não, é fictício. É só para enfatizar. Tinha um senhor que ele estava nessa fazenda trabalhando. Um senhor humilde, lavrando a terra. Aí chega um rapaz e fala: eu sou o fiscal, eu vim fiscalizar essa fazenda, eu queria falar com o dono. Eu falei: pois não, pode falar. Não, você não entendeu, eu estou querendo falar com o dono. Pois não, senhor, eu sou o dono. O senhor é o dono? Sim, sou eu. Nós vamos fazer uma inspeção aqui na sua fazenda, então, e vamos inspecionar tudo. E se tiver alguma coisa errada, a gente vai aplicar a multa. Ok, tudo bem. Mas eu só te peço uma coisa. Só não vai lá naquele lugar, porque é da Santa Gertrudes. E é o único lugar que eu peço que o senhor não vá. Falar: Santa Gertrudes? Então tá bom. É o primeiro lugar que eu vou. Tá vendo essa carteirinha aqui, rapaz? Essa carteirinha aqui me dá autoridade de entrar onde eu quiser. Eu falei: tá bom, senhor, mas não vai lá não. É o primeiro lugar que eu vou. Aí ele foi. Santa Gertrudes era um touro que tinha na fazenda. Aí quando ele entrou lá, o touro veio atrás dele e falou: me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. O touro tá vindo atrás de mim, o dono da fazenda. Mostra a carteirinha para ele. É necessário medir, amados. Nós temos autoridade, não autoritarismo. Amém? É preciso dosar as coisas. É igual aqueles discípulos que foram com o nome de Jesus e aqueles que ouviram falar de Jesus. Eles acharam que tinham autoridade, mas eles estavam exercendo um autoritarismo. Como Jesus conquistou o nome, embora sendo Deus, não considerou sendo igual a Deus. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu em ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência, amado. A gente andar em obediência, a gente vai sempre conquistar, sempre vai avançar. Às vezes é necessário, a gente anda tão ocupado, fazendo tanta coisa, querendo ouvir a voz de Deus, e Deus está falando: espera aí, fica aí quieto. É no silêncio. Igual Elias ouviu o trovão, é agora? Não. É o barulho? Não. Uma brisa mansa e suave. A gente fica procurando Deus em tanto lugar, às vezes Ele está do nosso lado, falando ali com a gente, Ô Senhor, por que isso, por que aquilo? Aleluia. Aleluia. E Ele nos dá autoridade sobre Satanás e seus demônios. Em Marcos 16 diz: e estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, Deus me manda dizer nesse momento aqui que é hora de apagar o seu passado. Eu sei que a gente não vai esquecer aquilo que a gente fez, as coisas que a gente fez, mas há uma cura interior disponível. Sabe, irmão Reginaldo, a gente não está velho demais para poder correr a carreira ainda não. A gente não está velho, cara. Foi necessário a gente passar por coisas, ter experiências para ajudar outras pessoas que necessitam ouvir. E as nossas experiências vai nos dar uma autoridade para ministrar em corações e libertar os cativos.
Se agarra na promessa que Ele tem para ti, meu amado. É empolgante ver um menino novo igual o Mateus, assim, que sobe, o fogo desce, e tão cheio e sedento da palavra. Eu fico olhando, rapaz, por que eu não aceitei Jesus há mais tempo? Agora a gente tenta dar um piquezinho assim, já. Tem a família, que a gente precisa ministrar os corações deles, os filhos. Aí vê um menino cheio de saúde, talento, de unção. Deus te conserve, Mateus. Você é um grande exemplo pra gente. É um grande exemplo. E Deus, Ele tem para cada um propósito e um plano. E quando você se achar nesse plano de Deus, meu amado, você vai fazer um estrago no inferno. Aleluia! Quando você se agarrar a essa palavra, essa autoridade, chegar no seu coração, você vai andar por lugares, você vai ministrar para essas gangues que tem na Inglaterra. Eu sei que tem portugueses e outros aqui, mas nós somos brasileiros, nós fomos chamados para tacar fogo, brasa viva. Aleluia, tem fé e bom ânimo, Ele está conosco. Mas Bruno, ok, nós temos autoridade, a palavra fala que a gente combateu o bom combate. Você falou que a gente não está em guerra com Satanás, que Jesus já conquistou todas as coisas. Realmente, a gente não está em guerra. A palavra fala para a gente combater o bom combate. Combate da fé. A fé é a linguagem que a gente pode dizer que a gente tem com Deus. É através da fé que a gente crê, é através da fé que a gente recebe a Cristo, é através da fé que a gente acessa o que Ele tem para nós. A fé é o estupim, o espírito dínamo. Quando a fé e a palavra se encontram, explosão acontece, libertação acontece. Pode vir as pressões do mundo, tentar te reduzir ao pó, mas assim como uma granada, o nosso potencial está por dentro, o Espírito está aqui dentro. Eu estou fortalecendo o meu espírito. E no dia que a pressão vier sobre mim, puff, dunamis, a palavra. Um breve testemunho, a gente estava indo para Portugal, a gente viu lá, ia dar 1h30 para poder chegar no aeroporto. Entramos no carro, isso para deixar o carro com mais 1h30 de antecedência para poder pegar o voo. Entramos no carro, 2 horas de viagem. Passou 20 minutos, 2h30 de viagem. Conclusão, perdemos o voo, mas ali no carro as circunstâncias foram começando a impedir aquilo que a gente tinha gerado no nosso coração. E aí a gente começou a falar, não vão desanimar não, vão começar a rir aqui do inimigo. Vão rir, vão chorar não, vão colocar para fora aquilo que a gente aprendeu. Que é isso que o inimigo quer, que a gente comece a declarar incredulidade e falar que e botar a culpa um no outro. Não, é a circunstância, a vida acontece, vai surgir imprevisto. O dia mal, ele vai vir para todo mundo, a gente nunca sabe. Tem gente que fala que é sexta-feira, né? Tô na sexta-feira, mas não, vai vir no domingo, vai vir na segunda, vai vir na... A gente tem que estar preparado. Amém. 1 Timóteo, lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. O inimigo ele vai fazer de tudo para roubar a nossa autoridade, a nossa fé.
vai fazer de tudo para que a gente volte e a gente volte à estaca zero, né? Tem gente que fala que a vida do cristão é uma montanha russa, uma vez está em cima, uma vez está embaixo. Não, eu declaro hoje na vida de cada um que a sua vida vai ser vai ser igual um foguete, não é igual avião não, é foguete. Foguete ele vai para cima e vai para o espaço, e assim vai ser a vida nossa. A vida do cristão foi projetada para isso, da terra para o céu. E comece a declarar mesmo, amado. Declare sobre a vida da sua família. Às vezes tem alguém que é difícil, que não quer se converter. O nosso papel é interceder, é anunciar a boa nova. É o Espírito Santo que vai convencer todo o resto. Chama na autoridade. Aleluia. Ah, ok, Bruno, mas bom combate, da fé. Quem são nossos inimigos? Com quem que a gente tem que lutar? Primeiro de tudo, o inimigo, a gente já sabe que já está derrotado, mas é Satanás. Ainda bem que ele é nosso inimigo. Se estiver andando com amizade com ele aí, cuidado. Mas a falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura em Cristo é um inimigo. Que a gente não sabe quem é o inimigo. Uma vez trabalhando, o cara falou comigo assim: catitu fora da manada é papá de leão. Meu amado, a gente precisa estar unidos como igreja, saber quem a gente é um corpo. Se eu cortar um pedaço do meu dedo aqui, ele ficar do lado de fora, ele vai morrer. Tem que estar inserido no corpo. 2 Pedro fala, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiques participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, nós somos participantes da natureza divina. Hoje Cristo vive em mim. Aleluia. A falta de entendimento de quem nós somos em Cristo, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aleluia. Aleluia. Um outro inimigo é a falta de entendimento de ser justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele veio, se identificou e substituiu o nosso pecado pela sua justiça, pela sua salvação, pela sua santidade. É por isso que hoje nós somos santos. Por isso que nós falamos que nós não somos mais pecadores. Nós somos santos em Cristo Jesus. Assim como Jacó, ele fez toda aquela trama, que ele colocou a pele do cordeiro e colocou para que o pai dele pudesse achar que ele era Esaú. Quando a gente chegar aos céus, Deus vai fazer a mesma coisa. Opa, mas esse aqui não é Jesus. Mas a pele é parecida. Mas o cheiro, não, esse cheiro é de Jesus. Então pode entrar, meu filho. Pode entrar. Nós fomos identificados nele. Nós somos parecidos com Cristo. A falta de entendimento do uso correto do nome de Jesus.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então a gente pode ver aqui que o uso do nome correto de Jesus. Ah, Senhor, eu queria tanto ficar rico. Em nome de Jesus eu vou ficar rico. Então, trabalha, mano. Investe seu tempo em algo em vez de ficar na Netflix. Faz um curso online. Corre atrás dos teus sonhos. Antes de tudo, Deus, você está comigo? Está nesse projeto? Eu falo, olha, eu gastei tanto dinheiro com um curso que eu fiz em Roma, um curso de mergulho, que eu nunca mergulhei depois desse curso. Sabe quando você faz a coisa certa pelo motivo errado? O curso era um bom curso, me daria uma boa perspectiva de salário, mas o motivo era o quê? Pelo dinheiro, meu amado. E quando eu vi que eu precisaria trabalhar embarcado, ficar longe da minha família, o que é o dinheiro? O dinheiro não compra o tempo. E para trocar a vida da minha família, que já foi um período difícil, que a gente ficou praticamente 6 meses separados, para eu ficar nessa vida ganhando muito e perdendo a minha família, eu pensei, não vale a pena. Não vale a pena. A falta de manter a confissão de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Às vezes, amados, a gente dá cabeçada, a gente é ser humano, a gente vai cometer um erro. E a primeira coisa que a gente faz, eu não vou na igreja não, porque eu me sinto indigno. Não, meu amado, a palavra fala para a gente correr, se chegar com confiança ao trono. Jesus é igual o Pai. Quem teve filho aí sabe. O filho sempre querendo enfiar o dedo lá na tomada, né, Mateus? Não põe o dedo não põe o dedo não. A gente corrige. O meu pequeno ali foi um deles. Ele ficava assim. Vai, põe. Deus, ele vai te dar os sinais. Agora, se você quiser bater a cabeça, ele não vai colocar uma parede entre você e aquilo que você quer fazer. Amém? E a dúvida é o maior inimigo da fé. A dúvida, ela arranca qualquer coisa, é o oposto da fé. A dúvida é a fé no inimigo. E a fé nos dá todas as coisas e a dúvida nos tira. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Amém? Só para concluir, amado, agora, a falta de perdão é um impedimento para toda operação da fé. A gente fica tão preocupado, às vezes, alguém que nos ofendeu. Às vezes a gente não vê o quanto a gente ofende aos nossos irmãos ou os nossos parceiros de caminhada. Mas às vezes a gente não perdoa a gente mesmo. E para todas essas coisas operarem, amado, é necessário o perdão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho.
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele perdoou todo mundo. Amém? E eu declaro em nome de Jesus uma palavra sendo gerada, um renovo, um refrigério. O Espírito de Jesus gerando novas expectativas, mudando atitudes, gerando sonhos, mudando realidades, trazendo respostas. Em nome de Jesus eu declaro, para a honra e glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Será que você pode levantar e começar, não sei, orar em línguas, manifestar a presença do Espírito? O Espírito de Deus está neste lugar. E eu sinto que Ele quer gerar algo novo aqui. Comece a fazer um compromisso com o Senhor nesta noite. Glória a Deus. O Senhor conhece os seus anseios, as suas expectativas. Talvez você que tem um ministério, um dom, que foi ferido, ou vamos se dizer, mortificado por causa de palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Situações familiares que aos nossos olhos parecem não ter solução. Uma doença que pode só ter surgido no corpo ou na alma. Aquilo que tem impedido você de se achegar ao Senhor, de se achegar ao trono da graça, aos santos dos santos. Comece a externar isso, não tenha vergonha, amado. Eu creio que a gente está num ambiente onde nós somos pessoas maduras, que estamos aqui para ajudar uns aos outros. A palavra fala que a mesma medida que eu julgar, eu serei julgado. E aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão, esse nunca conheceu a Deus. Não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição. Jesus, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente. Tudo que Ele mais quer é ser um ajudador, um parceiro de caminhada. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, eu declaro pela Tua palavra, Senhor, que foi outorgada a todos os Teus filhos, Senhor. Eu vejo correntes se quebrando, muros, barreiras se rompendo, Pai. Eu vejo o sobrenatural acontecendo na vida dos meus irmãos, ó Pai. E sobre a Tua palavra nós lançamos, ó Senhor, a nossa vida. Oh, aleluia, Pai. Rabadarassuri alaramacantrasteri alarabadassuri alaramassupi. Pai, Tu és bom em todo tempo. O Senhor nos chama para mais perto, Pai. Aleluia. Aleluia. Se sinta leve. Que todo o peso, toda palavra lançada sobre a sua vida seja lançada por terra. Mais forte é o que está em nós. Mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. Se você sentir vontade, saia do seu lugar, abraça o irmão. Às vezes tudo que alguém mais precisa na igreja, no ambiente, é um abraço, sabia?
sinta abraçado pelo Pai nesse momento. Cadeias quebrar, Jesus te ama. cadeias quebrar. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que o teu infinito amor, a tua bondade, ó Pai, que excede todo entendimento, ele neste momento paira sobre a tua igreja, Senhor. E como um consolador, o teu Santo Espírito, ó Pai, consola os corações, acalma nossa mente e nos traz de volta a comunhão, ó Pai, como os filhos. Aleluia. Obrigado, Pai. A poder no Declare isso, amado. nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. ouço cadeias, Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. ouço cadeias, Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. a poder no nome de Jesus. A poder. Nome de Declara isso, meu irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. A poder